boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva os nossos corações. Que alegria poder estar aqui, rever a todos. E hoje, a leitura que nos caiu foi do livro Fonte Viva. É esse mesmo? Palavra de determinação. Leitura número 81. A candeia viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módulo, mas no velador, e assim alumia todos os que estão na casa. Jesus está em Mateus capítulo 5, versículo 15. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se com veementes discursos em toda a parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, utilizando-se de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo, irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito, provisoriamente encarnado no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não olvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, da renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. É assim. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Deus, nosso Pai de amor e de bondade, Pai todo-poderoso, amoroso e bom, aqui estamos nós, Pai querido, mais uma vez, na Tua presença, expressar nossa gratidão pela graça da vida, pela bênção da vida. Mas, em especial, nós expressamos nossa gratidão pela presença do Mestre Jesus na nossa vida. Ele que nos tutela desde há muito e, com certeza, vai nos tutelar ainda por muitas e muitas vidas. E, nesse momento, nós rogamos ao Mestre querido que nos envolva na sua ternura, na sua paz, e que possa envolver também a nossa irmã Eupélia, para que ela possa, inspirada nos poderes do alto, na espiritualidade da casa, trazer a expressão melhor que ela tem no momento, para que toque a cada coração de encarnados e desencarnados, de tal maneira que possa nos acalmar,
trazer paz ao nosso coração. E nesse momento, então, nós rogamos ao Mestre que permaneça conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje nós temos nossa irmã Guilpele, né? E com muita alegria, quando a gente vê uma cria da casa, né? Aqui na tribuna, trazendo a palavra, isso nos enche de emoção, nos deixa, eu estou emocionado realmente, e essa coisa me toca muito, porque é fruto do trabalho de evangelização dessa criança. Esse trabalho é fundamental. Esse trabalho é um trabalho tão importante, né, que a espiritualidade acha que o ponto principal da casa espírita, o maior trabalho de desobsessão que uma casa tem é o seu trabalho de estrutura dos jovens, de evangelização, para que cresçam frutos que possam dar continuidade a esse trabalho maravilhoso, né? Então, que a Guilpele possa ser, Andréia, possa ser feliz na mensagem que traz hoje, né? A felicidade não é deste mundo, nós sabemos, a doutrina nos esclarece, e ela vai esclarecer mais ainda, clarear para nós esse entendimento, né? Aproveitando de antemão, já convidando todos para na próxima sexta, nós estaremos aqui recepcionando nossa irmã Viviane Camerando, né? E eu conto com a presença de vocês, mais uma vez. Bom? Obrigada, amigo. A palavra é toda sua. Obrigada, tá? Boa noite a todos. Para a gente que é muita alegria a gente estar aqui, nós que já estudamos nessa casa, Oswaldo era nosso professor, tenho até vergonha de falar na frente do Oswaldo. Ele era mesmo orientador na minha mocidade. E a gente se reunia aqui nessa sala, porque a mocidade era muito grande, né, Oswaldo? Já reunimos aqui numa mocidade espírita 100 jovens. Num trabalho que vieram outros jovens de outro lugar, a mocidade aqui era muito, muito grande, tínhamos 100 jovens, né? Eu sou uma dessas que evangelizou desde criança aqui, então com muita alegria que a gente chega aqui, que nós possamos, nós encarnados, todos nós, possamos colaborar com o trabalho espiritual que o Grêmio Espírita de Beneficência realiza, não só aqui, mas nessa localidade toda, a gente tem certeza disso. Então, que a gente possa colaborar, vocês com as vibrações, eu com o estudo que trouxe, né, e também com as minhas vibrações, que a gente possa colaborar para atender queridos nossos que estão aqui, espíritos mais diversos, que vieram aqui em tratamento, né, que vieram aqui para serem cuidados como nós, que nós possamos colaborar nessa troca energética tão positiva. Bom, amigos, o tema nosso hoje, eu vou começar com o nosso tema perguntando: a felicidade não é desse mundo? Será que realmente nesse mundo a gente não vai encontrar felicidade, só tristeza? Se nós ficarmos com aquela ótica, né, desejando, né, a vida perfeita, segurança total para a gente ir em qualquer lugar, relacionamento sem conflitos, amor pleno, saúde permanente, perfeita, e nem chegarmos lá ao final, se nós estivéssemos sonhando realmente com a paz universal, com a paz familiar, a gente já vai terminar a palestra aqui e já vai dizer: a felicidade não é desse mundo. Porque não dá para a gente viver esses momentos aqui, nesse planeta, e a gente vai explicar por quê. Antes disso, eu quero falar essa frase. De onde vem essa frase? A felicidade não é deste mundo. Nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele montou o Evangelho combinando, né, as informações dos evangelistas, dos 4 evangelistas, e não numa linha linear, até porque os evangelistas não colocaram numa linha igual e nem linear no texto do Novo Testamento, que é o que a gente estuda, porque é o que nos vale como obra moral de transformação de nós mesmos. Então, quando a gente vai ver, Kardec ele separa em temas. E no capítulo 5, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, são 31 itens, né? Kardec, ele, numa maneira muito didática, sempre no Evangelho, ele coloca o texto do evangelista,
as explicações que ele colheu das informações dos espíritos, e depois ele coloca lá instrução dos espíritos, e aí vão vir mensagens de espíritos como João, né, que esteve com Jesus, o discípulo, Fénelon, né, o filósofo, Paulo de Tarso e tantos outros, e São Luís, tantos outros espíritos, né, de grande envergadura moral que trouxeram as mensagens a qual Kardec se baseou para poder fazer a explicação. Nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, ele coloca o texto do Evangelho das bem-aventuranças, ele vai dizer, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, entre outras bem-aventuranças. Então, dentro desse capítulo, ele vai falar das aflições que nós estamos sujeitos aqui na Terra, ele vai falar das aflições atuais que nós demos causa nessa vida, das aflições passadas, ele vai falar da justiça das aflições. São justas as nossas aflições. Kardec coloca isso muito bem colocado com o amparo dos espíritos. Depois ele vai falar sobre o esquecimento do passado, por que é necessário a gente esquecer, né? Nós estamos passando uma aflição, por que é necessário a gente esquecer a causa dessa aflição em outra vida? Ele vai explicar também. E já mais embaixo, na instrução dos espíritos, ele tem um texto, que é o texto 20, é o item 20 do capítulo 5, cujo título é A Felicidade Não É Deste Mundo. Esse título ele é assinado por um espírito que esteve vivendo ali naquela época contemporânea ali de Kardec, entre 1726 e 1862. E é interessante que esse espírito era um arcebispo de uma igreja católica, né? O nome dele é François Nicolas Norflon, o texto está escrito Paris, 1863, quer dizer, um ano depois da sua morte, é que ele apresenta esse texto, e Kardec, como eu expliquei a vocês, pegava os textos que vinham de toda parte, né, usava um princípio que ele usa para fazer toda a codificação, que é o princípio, né, da universalidade do ensinamento, onde Kardec compara, né, ele compara os textos para tirar dali num método que é o método indutivo, que o método que ele não te estabelece uma verdade, depois vai comprovar. Ao contrário, ele percebe que aquilo ali foi falado por alguns espíritos, passa por esse princípio universal de combinar para ver se aquilo realmente reflete a verdade, se realmente é aquilo que os espíritos querem expressar, e aí então ele faz primeiramente o livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns e também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então esse espírito coloca no texto dele essa frase, a felicidade não é deste mundo. E eu vou ler pequeninos trechos aqui, não vou cansar vocês com grande leitura, mas vale a pena olhar esse capítulo, é um capítulo muito interessante. E aí ele começa assim, não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, diz o arcebispo, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima. A felicidade não é desse mundo. Mais à frente ele fala assim, em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Ora, como todo o nosso evangelho, segundo o Espiritismo, o texto é atualíssimo. Se ele não tivesse escrito em 1863, poderia ter escrito em 2026, que a gente diria, é raridade nesse mundo, né? Uma pessoa realmente com todos esses valores, muito mais raro ainda, um homem que possa dizer absolutamente feliz. Então, vocês vão falar, poxa, André já está dizendo que a felicidade não é isso. Peraí, calma, não estou dizendo ainda isso, não. Mas vamos pegar, então, um texto bem parecido, né? Porque Jesus, quando esteve entre nós, ele nos prometeu, né? Esteve entre nós, dividiu a história, né? É importante a gente contextualizar o Cristo. O Cristo, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos respondem numa palavra só, Jesus. Ele é um modelo. Vieram tantos outros espíritos superiores, mas ele é o modelo, governador do nosso planeta, inspiração, referência máxima a nós seguirmos.
Então, a vinda do Cristo, né, ela dividiu não só a nossa história antes e depois de Cristo, a história do Ocidente, mas ela divide também a nossa história espiritual. A história espiritual da Terra, nós podemos dizer que está dividida entre antes da presença de Jesus e a vinda dele entre nós. Sabemos que a espiritualidade movimentou muito a ambiência espiritual daquele local, para que espíritos desencarnassem e outros estivessem presentes de maior elevação moral, para que o Cristo viesse. E mesmo assim, né, ele foi aprisionado, torturado, crucificado e morto por aqueles, né, que deveriam recebê-lo, porque eram aqueles que já estudavam os antigos profetas. Bom, então Jesus, contextualizando, né, esse modelo, esteve entre nós, é aquele exemplo para a gente seguir de alguém que acolhe, que alguém que diz, vem, né, eu estou aqui para você, porque achavam os israelitas da época, os judeus, os doutores da lei, aqueles que seguiam os profetas, que o Cristo, quando viesse, o Cordeiro Divino, o prometido por Davi, o príncipe prometido por Davi, e ele veio, ele era da tribo de Davi, seguiu tudo aquilo, mas que ele viria para eles, para um grupo só, para aqueles que cultuavam um Deus único, para aqueles que liam as Escrituras, para aqueles que estavam no Templo de Jerusalém, fazendo todos aqueles rituais, e então glorificando, né? Sem pensar com mais essência sobre aquilo que haviam dito os profetas. Eles acham que ele vem para aquele grupo só. Mas o Cristo, né? O príncipe da paz, né? O modelo, jamais viria para um povo escolhido. Os espíritos são os escolhidos do Cristo? Jamais. A doutrina espírita é a única que vai oferecer salvação e mudança para a humanidade, nossa mãe. Se fosse, a humanidade estava perdida, né? Em todo canto, em toda ordem, a palavra do Cristo vai ser sempre falada. Uns falam, e a gente também, muitas vezes, falamos e praticamos diferente, muitas vezes, equivocadamente, colhemos exemplos que não são os melhores, mas estamos estudando Jesus. E a luz da doutrina espírita é realmente esse Cristo amoroso e acolhedor. Então, quando a gente vai falar de Jesus, a gente vai pensar assim, mas Jesus ofereceu para os seus discípulos a felicidade? Nós podemos dizer que Jesus ele veio e ele trouxe 3 pilares, né? Os pilares, se nós formos simplificar muito a presença e a mensagem de Jesus, a gente poderia dizer que eu sempre coloco isso sobre 3 pilares. O primeiro é a existência de um Deus justo e bom. Jesus veio falar de um Deus Pai, porque os profetas, e assim era necessário, falavam de um Deus que castigava, porque era assim necessário que fosse a um povo rude, a um povo ainda sedento de regras, de disciplinas, porque não existiam leis civis. Então Jesus vem falar de um Deus justo e bom, amoroso, por isso que ele fala, Pai nosso, né? Meu pai trabalha até hoje, Pai, afasta de mim, o tempo todo chamando Pai. Depois nós vamos ver que a igreja, nos seus concílios, lá no concílio de Nicéia, transformou, né, essa ideia de Deus, o Pai, Jesus, o Filho, né, o Espírito, o bendito entre nós, o irmão maior, e criou a Trindade Universal e confundiu muito isso. Nós, espíritos, entendemos claramente, né, que Deus é nosso Pai, não uma figura humana, e que Jesus, sim, o Espírito, que como nós evoluiu e hoje governa esse planeta. E hoje, né, governa o planeta não somente, mas trabalhou nas nebulosas terrestres há 6 bilhões de anos quando esse planeta surgiu. Então, ele é o Cristo. Então, Jesus, a base dele, o primeiro pilar dele fala de um Deus justo e bom. O segundo foi falar da vida futura, né, nessa vida depois da vida, que a gente vai falar um pouquinho mais. E o terceiro pilar, e o mais importante deles, é falar sobre a lei de amor. E isso sim, ele não falou só, ele viveu, ele exemplificou, ele amou e ele nos ama, está conosco até hoje por muito amor. Mas quando a gente vai falar desse segundo pilar, que é da vida futura, a gente vai dizer, Jesus, ele ofereceu para aqueles que estavam naquela época, ele ofereceu para nós, nesse estudo que a gente faz, profundo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, ele ofereceu essa ideia de vida depois da vida, né? Que a morte não ceifaria ali, que existia algo além dessa vida humana, né? Tão passageira, tão grosseira, tão perene ainda. Então Jesus vai falar uma frase bem parecida com a felicidade não é desse mundo, que é quando ele está diante de Pilatos, ele já havia sido preso. Gente, eu reparo, não vou bebendo água, porque a menopausa já deixa a gente meio sedenta, né? E aí, falar deixa também. Então, quando ele estava em frente a Pilatos,
Ele já tinha sido preso, né? E Pilatos tinha medo, porque Pilatos já sabia que ele realizava curas, que ele já havia milagres, ele sabia que Jesus não era um qualquer. Mas ele colocou na conta dos religiosos da época, que foi os que denunciaram Jesus, e ele, como governador, era a pessoa escolhida para fazer aquele julgamento, e a gente sabe que no que deu aquele julgamento. Então, quando ele está de frente a Jesus, ele pergunta assim, eu vou ler o texto, que eu acho que é mais bonito, que é o texto de João, né? João, o evangelista, João, o mais novo, o mais simples dos discípulos, tem o evangelho mais amoroso, e João fala assim, Pilatos, tendo entrado no novo palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhes, és o rei dos judeus? A gente fica pensando, ele não estava querendo saber se era rei nada, ele estava querendo humilhar Jesus, mas queria também confrontar. Então ele fala, és o rei dos judeus? Responderam Jesus, e aí essa frase é bem parecida que a gente está trazendo aqui, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Então disse Pilatos, és, pois, rei, olha a pegadinha, és rei dos judeus, ele vem e diz, não é desse mundo meu reino. Mas ele fala, tudo bem, não é dos judeus, mas és rei? Olha a pegadinha. E ele fala, Jesus lhes respondeu, tu dizes, sou rei. Aí ponto e vírgula. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, a gente às vezes vê tanta gente querendo colocar Jesus como rei, num reinado tão material que ele mesmo, né, não quis. Ele mesmo colocou, não sou rei. Porque diferente dos reis, e esse nome é um legado dos reis da terra, diferente, o reinado dele não era desse mundo. Então dá para a gente combinar bem, né? Que a felicidade, o reino que ele nos oferece, a justiça, né, que ele nos oferece, a vida depois da vida, o reino de Deus que ele falou e que ele falou aos seus discípulos, que ele nos oferece, não é desse mundo. Não há de ser desse mundo que a gente vai conhecer o reino de Deus. O reino que o Cristo governa, que é o reino de amor. Né? Esse reino amoroso que veio à terra, deixou-se imolar, porque nem quando Pedro levanta a espada e corta a orelha, ele fala, Pedro, embainha a tua espada e restitui a orelha lá. Por quê? Podia, né? Um homem curou. Ele era o espírito mais evoluído que passou entre nós, né? Curou leprosos, paralíticos, e isso os discípulos sabiam, talvez por isso Judas teria pensado, ele vai se voltar contra aqueles que o aprisionaram, o que ele fez? Deixou-se imolar, deixou-se apreender, mostrando para a gente essa pacificidade, esse amor, porque nós imaginamos Jesus lutando contra algum de nós em algum tempo. Não imaginamos. Então esse é o Cristo que disse, meu reino não é desse mundo. E a gente vai então pensar que Jesus ele não ofereceu a felicidade para aqueles nem para nós. Ele disse assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, olha aí, como é que dá para combinar? Como é que Kardec coloca no Bem-aventurados aflitos, no capítulo 5, ele coloca a felicidade não é desse mundo, e aqui Jesus está dizendo assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Calma. Ele fala assim, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e venceu. Porque alguém que não escreveu nada, alguém que não deixou registros, alguém que esteve entre nós e dividiu a história em duas partes, dividiu a história espiritual do planeta que ele governa e que ele, nas nebulosas, trabalhou, ele realmente venceu o mundo. Então, essa é o oferecimento que Jesus nos convida. A gente entra para uma religião, a gente entra para uma doutrina, a gente entra para um estudo e a gente vai imaginar assim, bom, daqui, se eu fizer isso aqui, Porque a gente viveu essas outras religiões, né, em que a gente achava mesmo que estarmos dentro de uma casa religiosa, seguindo esse preceito, ou seguindo outro, a gente estava por si só salvo. Mas a mensagem de Jesus não é essa.
E a mensagem que o Espiritismo resgata do Cristo não é uma mensagem salvacionista, porque a doutrina espírita não é uma religião salvacionista. A doutrina espírita é uma religião de reflexão, de autoconhecimento e aprimoramento, em aperfeiçoamento moral e espiritual. É escolha diária, compromisso com ninguém menos do que nós mesmos. Isso é mais importante, nós mesmos. O compromisso é conosco mesmo. Então a gente vai, já tocando, pegar um pouquinho do que Kardec falou sobre felicidade. O que ele perguntou aos espíritos dessa felicidade que não é desse mundo, mas será que existe alguma felicidade? Será que os espíritos falaram com Kardec qual a felicidade que a gente aqui, como bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os aflitos, podemos vivenciar? E na questão 921 a 922, e tem questões mais abaixo, que está na última parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Nós sabemos lá, vai falar das causas primárias, então vai falar da existência de Deus, vai falar da gênese planetária, da existência do planeta Terra, depois vai falar, que é uma parte bem grande, do mundo dos espíritos, do mundo espiritual. Depois vai falar das leis morais, onde nós vamos ter as leis divinas, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de destruição, enfim, aquelas leis que a gente sempre instrui de justiça, lei de justiça, amor e caridade. E nós vamos ter a última parte, que é a parte que vai falar das esperanças e consolações. Essas questões estão no primeiro capítulo, das penas e gozos terrestres. E Kardec pergunta de cara, na primeira questão dessa última parte: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Esse livro é um livro incrível. Porque quando a gente fica imaginando, quando comecei a estudar o Livro dos Espíritos, a gente estudava em mocidade, e depois a gente pega para ler e pega para estudar, para fazer um estudo maior, para fazer uma palestra, um curso. E a gente fala assim, mas será que ele perguntou sobre isso? Hoje é maravilhoso, né? Porque a gente bota um Ctrl+F lá, abre a obra e bota uma palavra lá, mas antigamente a gente ficava procurando, e a gente quando chegava, não é que ele perguntou aquilo que eu estava pensando lá atrás. Hoje dá um Ctrl+F e já descobre. Mas ele perguntava tudo, e ele perguntou. Né? Será que a gente pode gozar de felicidade completa na Terra? E os espíritos respondem taxativamente. E aí a gente não vai terminar a palestra, tá, gente? Eles respondem não. Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível é ser na Terra. Então, os espíritos já dizem que a felicidade completa, porque a pergunta de Kardec é: o homem pode gozar de felicidade completa na Terra? Então a resposta é não, daquela felicidade completa não. A gente não pode gozar de felicidade completa, porque estamos vivendo num planeta de provas e expiação. Nós vamos falar já do nosso planeta, para a gente dizer que não dá para a gente viver aqui de uma maneira completamente feliz. Mas vai dizer que a gente pode obter a felicidade possível, desde que a gente consiga, diante das nossas dificuldades, das nossas aflições, né, encontrar a felicidade possível. E aí, na 921, ele pergunta assim: concebe-se que o homem está feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Ele fala isso, Kardec. Concebe-se que o homem estará feliz na Terra quando a humanidade for transformada. Enquanto isso, né, não se verifica poder se conseguir uma felicidade relativa. Então, nós já sabemos que a felicidade, segundo o aspecto dos espíritos aqui, poderia se dividir em 2 tipos de felicidade. A felicidade completa, a qual nós, nesse planeta, não estaremos vivenciando, até porque passaremos por provas e aflições. E a felicidade relativa, que Kardec, na pergunta ele já coloca, né? Podemos vivenciar uma felicidade relativa? E eles respondem: o homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Concordam? O homem quase sempre é obreiro de sua própria infelicidade. Leiam o capítulo Bem-aventurados aflitos, porque Kardec vai falar das aflições atuais e as anteriores. Se a infelicidade não veio por uma escolha atual, né? Comemos mal, construímos uma doença ali, às vezes não é de outra vida, não é processo expiatório, não. É processo expiatório imediato dessa vida mesmo. Acabamos com o nosso fígado, estamos ali sofrendo por isso. Né? Ou é das causas passadas. Então, o homem quase sempre, segundo os espíritos, e a gente concorda, é causador da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte na sua existência grosseira. Então,
combina um pouquinho com aquilo ali. A nossa felicidade vai ser relativa e ela vai se comportar, vai ser inerente, vai refletir, né, o nosso comportamento na Terra. Diante das nossas aflições, o que nós podemos escolher de felicidade relativa? Então, a gente vai falar um pouquinho, pensando nisso, né, do nosso planeta. Qual é o nosso planeta? A gente estuda lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar das muitas moradas na casa de meu pai. Um capítulo muito importante, porque vai mostrar, de uma maneira bem didática, 5 tipos de mundos. Ah, André, só existe esses tipos de mundos nesse universo de zilhões de planetas? Não. Tá, qual a questão 100 do Livro dos Espíritos, em que Kardec mostra lá que são os tipos, né, de espíritos, estão lá até elencados, primeira ordem. Também Kardec coloca lá que aquilo é só para um efeito didático de estudo nosso. Poderia aquilo se multiplicar. Então, tal qual a gente está falando ali, os mundos que no Evangelho tem 5, e eu vou dizer para vocês qual é, vocês já sabem, né, o planeta, qual é um tipo de mundo que o nosso planeta está inserido. Nós vamos ter os mundos primitivos, são aqueles que a gente está, que a alma, né, vai fazer suas primeiras encarnações. Passamos por planeta primitivo? Passamos. Pode ter sido a Terra? Pode, mas pode ter sido um outro planeta primitivo, podemos não ser do originário da Terra, planeta como planeta primitivo nosso. Isso varia muito. Planeta de provas e expiações, que é a atual condição do nosso planeta, onde o mal é maior do que o bem, e os espíritos que estão aqui são suscetíveis a planeta de provas e expiações. Os espíritos que estão aqui estão suscetíveis a provas e expiações. É o povo da Terra. Planeta de regeneração, onde ainda existe o mal, é o bem. O bem ainda não é maior no planeta de regeneração, mas é um planeta que está com aqueles espíritos que estão em processo de provas e expiações e que eles falam ali, vai ter um grande fôlego. Por quê? O mal não é não tem uma dimensão tão grande quanto o planeta de provas e expiações. Depois nós vamos ter os planetas ditosos, né, onde o bem é maior que o mal. Ainda existe o mal, mas o bem é maior que o mal. Eu acho que a gente está um pouco distante ainda. E aí, então, os planetas celestes ou divinos, que é onde existe só o bem, a habitação, diz os espíritos, dos espíritos superiores, dos espíritos depurados. Eles ficam lá, sozinhos, né, curtindo a vida no planeta feliz. O que vocês acham? No planeta feliz ou celeste? Sim ou não? Não mesmo, gente, porque o espírito superior trabalha muito. Não mesmo, não mesmo, não mesmo. Espíritos superiores, a gente vai ver a superioridade do espírito que ele trabalha e é humilde. 2 questões muito importantes. Aí a gente pode até se colocar, né? Eu sou humilde, eu gosto do trabalho. A gente já pode até se colocar em que dimensão que a gente está aí nesses espíritos superiores. Porque o espírito superior trabalha muito. É claro que nesses planetas evoluídos há de haver, né, algum trabalho que eles realizam ali, mas são espíritos igual Jesus, né? Uma pleia de espíritos, quer dizer, Jesus e uma pleia de espíritos trabalhou nas nebulosas. São espíritos aí que estão participando da cocriação com Deus, como Jesus opera hoje como governador do nosso planeta. Então a gente vai conceituar a Terra como um planeta de provas e expiações. E aí é muito interessante que nesse capítulo, há muitas moradas na casa do meu pai, tem uma frase assim: a Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas. Razão que aí vive o homem a braços com tantas misérias. São misérias, são doenças, são guerras, né? Nós vamos ver aí desigualdades profundas de toda sorte. Desigualdades sociais, desigualdades políticas, desigualdades de oportunidades. Nós vamos ter aqui no nosso planeta ainda as limitações do corpo físico, né? As diferenças ainda gerando muita complexidade. Então, as misérias que o planeta Terra ainda tem, fora as misérias íntimas, né? Nós estamos vivendo um planeta onde um grande número de pessoas está enfrentando a depressão, as ansiedades, os medos, né? As questões, os sofrimentos coletivos, então aí as doenças, né, que a gente chama de doenças crônicas ou doenças autoimunes, assolando crianças de pessoas de toda a ordem. É da ordem do nosso planeta esse processo expiatório. Talvez de espíritos que tenham nesse dano um corpo físico daquela monta, daquela conjuntura, para uma expiação realmente do seu passado. Por isso que a gente vai ver crianças, né? Outro dia eu vi uma criança que ela ficou 10 anos no hospital, né? E ela veio a desencarnar. A doença que ela tinha não podia afastá-la
no meio hospitalar, porque senão ela morria e ela acabou desencarnando aos 10 anos. A gente vai imaginar, é um processo expiatório gravíssimo de um irmão nosso que está ali num processo de refazimento, porque a lei divina, a lei de progresso, ela é belíssima. Ela é belíssima. Imaginemos hoje, se a gente não estivesse num banco e a doutrina espírita não estivesse explicando para a gente que essa criança tem motivo para essa criança estar passando por aquele processo. Ou nós, cada um passando pelas suas perdas, suas dificuldades financeiras, suas dificuldades de saúde, cada um passando... Imagine se nós não tivéssemos a doutrina espírita nos explicando que somos espíritos imortais. Temos a oportunidade de refazer aquilo que ontem comprometemos com a lei, com a nossa vida ou com a vida do nosso próximo, e teremos a oportunidade de encarnar, até que com a lei cheguemos à pureza, à depuração espiritual da ordem crística, da ordem do nosso Mestre Jesus. Imagine se isso não fosse claro para nós, como é de tantos irmãos, e a gente talvez se revoltasse com a justiça. Onde está a justiça de Deus? A gente se perguntaria. Mas o Espiritismo, tirando esse véu, né? Porque esses conceitos, o conceito de reencarnação, o conceito de imortalidade da alma, está presente desde a antiguidade. O Cristo também falou, não podia falar claramente, mas também falou, mas isso ficou muito colocado, né, em panos. Por quê? Porque o materialismo que assola a Terra não quer dizer que você é um ser imortal. Imortal. E a responsabilidade do que você vive hoje é sua. Olha como é sério isso. Nós que queremos que o mundo seja resolvido por presidentes, por prefeitos, por governadores, não que eles não tenham o seu papel. Mas imagine se nós vamos esperar um presidente decretar que as pessoas têm que ser gentis a partir de amanhã. Uma lei, a partir de amanhã as pessoas serão gentis. Dá para decretar uma lei? A gentileza é um exercício humano de convivência. A gente vai exercitando, né? A gentileza. Vai ser gentil ali, alguém te traça com gentileza, você fica com vergonha, porque você foi grosseiro com o outro, e você vai distribuindo gentileza, diária gentileza. Estou falando só da gentileza, mas a gente vai aprendendo. Então, a doutrina espírita nos traz essa realidade. Nesse planeta que próprio Kardec coloca de misérias, porque estamos no planeta de provas e expiações, nós temos a oportunidade de trabalhar as nossas faltas no passado, num processo de expiação. Muitas vezes é uma doença, uma perda, uma falta, uma condição de vida, enfim. E as nossas provas que alavancam o nosso progresso. Quais são as nossas provas? Estão as nossas expiações também. Mas as nossas provas é um pouquinho mais, né? É aquilo que você está tentando. Eu quero ser uma pessoa mais paciente. Eu quero ser uma pessoa mais agradável. Eu quero ser uma pessoa mais positiva. Sabe aquela pessoa? Está tudo ruim, está tudo péssimo. É a prova dela. Ela vai ter que, alguma coisa vai ter que acontecer para ela testar ela, para ela ser mais positiva, para ter um olhar de felicidade sobre as aflições, talvez. Né? Então, nós estamos nesse planeta aqui, que é o planeta Terra de provas e expiações. Mas qual a felicidade relativa? Então, já Kardec, na 920, pergunta da felicidade completa. Os espíritos dizem que não há. Na 921, ele diz que é uma felicidade relativa. Os espíritos concordam e dizem que depende da nossa visão diante da nossa vida. Então, qual é a felicidade relativa? Vocês acham que ele perguntou? Não, claro que perguntou, não precisa nem perguntar. Claro que ele perguntou. Na questão 922, uma questão linda, uma questão que tem que ficar na nossa mente. Kardec fala e pergunta. Ele fala assim, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Ponto. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Ponto. Aí ele pergunta aos espíritos, haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, a gente muitas vezes é feliz à custa do outro que não tem. Nós estamos vendo nesse mundo, gente, onde uma pessoa tem, não sei o número de valores, de bens materiais e dinheiro na conta. E há crianças que não têm o que comer. Num mundo vasto como o nosso, num mundo que tem comida para alimentar 3 populações do planeta. Tem gente que não tem o que comer, que não tem acesso à saúde, enquanto outras pessoas estão fazendo coleção de carro. Eu não estou criticando essas pessoas.
longe de mim. Só estou comparando as nossas desigualdades. Então, Kardec vai falar aqui que a felicidade de uns, nem sei se isso é felicidade, é a desgraça de outro. Kardec está colocando, é verdade, ele que está colocando aqui. Mas ele pergunta assim, mas haverá uma felicidade relativa que todos nós podemos ter? Olha a resposta dos espíritos, simples, mas tão profunda. Com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, com relação à vida material, a posse do necessário. Em relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E eu vou fazer uma pergunta que vocês não precisam me responder, porque a gente faz sempre pra gente. Eu tenho a posse do necessário no ponto de vista material? Cada um guarda aí para si. É uma questão a se perguntar, né? O que é necessário mesmo? Vivemos numa sociedade de consumo. Tem um pensador, um filósofo coreano, chama Byung-Chul Han. Fez um livrinho fininho, assim, roxo, chamado A Sociedade do Cansaço. Então ele vai falando o quanto a sociedade hoje está cansada, exausta, trabalhando para produzir, para comprar, para trabalhar mais, para produzir mais, para comprar, para produzir mais. Talvez cujo foco fosse a felicidade, mas a sociedade está cansada, exausta, né? É uma sociedade materialista ainda, nós vivemos uma sociedade materialista, somos ainda muito materialistas, né? Por isso que o mundo está como está, porque a nossa sociedade ainda é muito materialista. Então, do ponto de vista do necessário, a gente vai dizer o que é necessário para a gente viver. Eu vou responder por mim. Eu tenho muito mais do que o necessário para viver. Eu confesso a vocês. Se eu for pensar bem, eu tenho mais do que o necessário para viver. Eu tenho que dizer isso a vocês. Então, é para a gente pensar. Do ponto de vista material, eu, André, não poderia dizer, sou infeliz. Os espíritos têm razão. A posse do necessário, porque a gente está no mundo de passagem. Vamos ver quantos anos aqui. Eu tenho 60, sei lá se vou ver 80. Quando eu partir aos 85, sei lá, vou levar o quê de bem material? Vou levar o quê de bem material? Não vou levar nada. Não é isso? Para outra vida. Vou levar o que eu construí de afeto, de desafeto, de acertos, de erros. Vou levar isso. Vou levar o que eu construí de conhecimento. Nós estamos fazendo aqui agora conhecimento que a gente vai levar para o nosso espírito para sempre. Conhecimento de toda sorte, de história, de geografia, de espiritismo, de leis divinas, conhecimento. A gente vai levar para as nossas outras vidas, não tenho dúvida disso. A gente às vezes vai ver uma pessoa pouco letrada, pouco instruída no ponto de vista da escola, mas é uma pessoa tão profunda, ela tem uma bagagem. De onde vem essa inteligência, esse conhecimento? De outra vida. Então, do ponto de vista material, a posse do necessário. Pronto. Do ponto de vista moral. Antes disso, quero ler um pedacinho que Jesus fala sobre isso aqui, quando ele diz assim, em Mateus, ele diz assim, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Naquela hora, sabe que ele vai falar dos lírios do campo? É nessa hora, ele começa falando isso aqui. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Me lembro de uma historinha, bem rapidinha, de uma mulher que ela era muito pobre, estava passando muita necessidade, estava com o filhinho dela, e passava uma história, tá, gente? Em frente a uma caverna, e ouvi uma voz assim. Como é que é? Eu acho. Entre, não te esqueças do principal. Aí ela olhou. Não, uma caverna me chamando. Continuou andando. Aí a voz falou assim, entre, aqui tem tesouros. Entre, mas não esqueça do principal. Aí ela já parou. Tesouros. A mulher foi entrando. Não tinha ninguém. E veio a voz de novo. Entra, pode entrar, mas não esquece do principal. E quando ela entra, ela vê moedas, sacos de moedas, joias, roupas, um monte de riquezas e tesouros. E ela se espanta e fala, nossa, não é que tem tesouros mesmo? E a voz fala com ela, você pode servir do que quiser, mas vai ter uma hora que a porta vai fechar. Não esquece do principal. E a mulher, claro, entrou e pegou os tesouros, né, gente?
Pegou os tesouros, botou em tudo que é bolsa, em tudo que é blusa, dobrou a blusa. Aquelas coisas que a gente... Sabe quando a gente está carregando e cai uma bolsa assim com um monte de batata, você não tem onde botar, você faz assim, deve ter feito, dobrou a blusa, foi carregando os tesouros. E aí, quando ele avisou que a porta ia fechar para não esquecer do principal, ela catou tudo correndo e saiu. O que vocês acham que aconteceu quando ela saiu e a porta fechou? Era uma mulher que ela estava andando, indo para casa e segurava um filhinho. O filhinho ela tinha colocado num cantinho e ela esqueceu quando ela saiu. Então essa frase é para gente. A gente veio à Terra, entramos na caverna, os tesouros estão aí. Tem conhecimento, nós estamos num momento bom, né? Um momento que tem muita informação online, né? Eu acho incrível porque a gente já pode botar o exame na IA e a IA consulte um especialista e me responda qual a doença que eu tenho. Ela vai te falar, como se o humano fosse necessário, mas é o médico que vai te explicar as nuances. Que a IA ali, né? Porque o médico não está vendo você, não está vendo a sua cor, da sua pele. E a gente por aí vai. Bom, enfim, nós somos essa mulher. Entramos na Terra. E a pergunta que não quer calar é... Não, a pergunta não. O que a gente quer falar é, estamos esquecendo do principal? Qual é o seu principal? Qual é o principal de cada um? Que cada um vai saber. Né? São pais, nós sabemos que os pais, e isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, e fala que a missão dos pais, então pai e mãe é missão. Então, cada um tem aqui qual é o seu principal. Só vou dizer para vocês, não esqueçam do principal, tá? E aí, nós vamos falar então do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Aí dá vontade de sentar e falar assim, não vai dar. Consciência tranquila e fé no futuro, André, não dá para ser feliz na Terra, nem relativamente. Mas a gente precisa entender isso bem. Porque a consciência tranquila, que pode ser bem comum de felicidade para nós, é o nosso esforço em viver no bem. Não é a nossa vivência no bem. Porque se fosse esperar a nossa vivência do bem, a gente só poderia ter essa felicidade que eles estão colocando aqui, lá na frente, onde o bem é maior que o mal, lá quando a gente estiver no planeta ditoso. Ou talvez até lá no planeta no ditoso, ou então lá no planeta celeste ou divino. Então, se os espíritos estão dizendo que a felicidade relativa, do ponto de vista moral, é a consciência, qual é a consciência tranquila que a gente pode ter hoje? Que é comum a todos nós. Não é aquela consciência limpa, de que fez tudo certo, está tudo tranquilo, beleza, já posso governar um planeta. Não é possível. Não é possível. Então, é o esforço em viver no bem. Do ponto de vista conosco mesmo, qual é o esforço de viver no bem? É nos conhecer. É usar os recursos que a espiritualidade tem para a gente se conhecer, os recursos que o mundo tem para a gente se conhecer, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, conhecer aquilo que nos fragiliza. Olha como é que é importante, né, a gente saber o que a gente tem medo, o que é um gatilho para eu ter uma crise, porque tem pessoas que estão assim, sofrendo e não percebem nem qual é. A palavra gatilho é muito na moda, né? Aquilo que faz elas passarem mal. Porque não se conhece, não sabe as reações. Então, a gente se conhecer, né? 919, o Espírito responde, conhece, é a gente se conhecer. Esforço em viver no bem, é a gente se conhecer. E querer ser melhor, porque só faz o exercício de querer ser melhor quem se conhece. Quem acha que já é paciente, vai querer ser paciente? Não, já sou paciente, tá tudo bem. Tá gritando com todo mundo, tá tudo bem, eu não sou. A pessoa só vai saber que precisa exercitar a paciência se ela olhar para si mesma e falar assim, eu sou impaciente, eu sou grosseira, eu sou negativa. É para a gente se olhar. E aí a gente vai fazer esse exercício, esse esforço em a gente ser melhor. Mas não é melhor que o influencer, não. Não é melhor do que aquela pessoa horrível que hoje matou alguém, não. É melhor que eu mesma. A comparação é conosco. O Espiritismo nos convida a olhar para dentro de nós. O esforço em viver no bem é para a gente ser melhor do que a gente foi ontem, quando a gente estava criança, cresceu. Ontem, que foi quinta-feira, né? Ontem, ou então em outra vida. Então, é o esforço entre a gente viver no bem, é nesse esforço que a gente vai começar a falar assim, não, eu estou melhor. Eu acredito que vocês aqui já se sintam um pouco melhor do que eram anos atrás. A gente está evoluindo. Porque a lei de progresso, gente, a gente está evoluindo.
Tem pessoas que... Tem hora que a gente evolui, acho que a gente voltou para trás um pouquinho, mas a gente está evoluindo. A lei é de progresso, ninguém retrograda, né? Então, nós estamos evoluindo. Do ponto de vista do outro, a gente vai usar o mandamento de Jesus. Para isso, a consciência tranquila, a gente pode usar o mandamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, como a si mesmo, é se autoconhecer e se aprimorar. Com o próximo, é exercer a lei de caridade, que está lá, né, na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual a ensinava Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição do outro, perdão das ofensas. É esse exercício, porque, de fato, a gente está benevolente para com todos? Estamos não. Indulgente, quer dizer, entendendo que o outro cometeu aquela ação, porque o outro, como nós, também tem suas dificuldades? Menos ainda. Está condenando todo mundo. Perdão das ofensas, a gente está perdoando para poder se livrar do problema. Porque o perdão enseja, né, aquele processo realmente de querer o bem ao outro. Não é colocar o outro que te fez mal dentro da sua casa. Não, é querer o bem, é não querer mal a ele, né? Então, nós estamos também nesse processo de consciência de esforço. O esforço em vivenciar, em praticar a lei de caridade. E para com Deus, né? Como é que nós vamos exercitar essa consciência tranquila para com Deus? É relacionamento. A melhor religião, gente, é aquela que faz a gente ter uma relação com Deus, conosco mesmo, superior. A melhor religião é aquela que faz com que eu seja uma pessoa melhor. Não existe melhor religião. Então, religião é questão de relacionamento. Como está seu relacionamento com Deus? Qual hora que você para e fala, Senhor, obrigada por mais esse dia? É para a gente pensar, para a gente ter essa consciência tranquila. Né? Não está limpa totalmente, porque a gente não é ser superior, mas essa consciência que a gente já sabe que Deus é Pai, justo e bom. Num momento difícil, a gente ajoelha e chora muito e pede ao Cristo, Senhor, cuida de mim. E aí a gente fica... Fala assim, não, num momento difícil, eu consegui passar porque eu estou usando os recursos. Eu venho ao centro, ou eu estudo em casa e leio uma página, eu faço um estudo que edifica. Não é só mais do mesmo, daqueles hábitos que a gente tem do dia a dia, que são hábitos da vida. A gente vai ver em sociedade, vai ver em casa, a gente vai fazer as coisas que são da nossa vida. Não estou dizendo para a gente viver no mundo sem ser no mundo, é viver no mundo, não esquecendo do nosso compromisso, isso tem a ver com a nossa consciência, de amarmos a Deus. Será que Deus precisa que a gente fique glorificando, Senhor, Tu és o Pai bendito? Porque se Deus é Deus, a gente está nem aí. Deus ama o filho que nem conhece Ele. Aquele pobre filho que nunca ouviu falar de Deus, que nem sabe quem é Jesus. Deus o ama? Claro que sim. Deus é Pai. Jesus ama todos, ele falou, né? Nenhuma ovelha será perdida, todas eu recolherei. Então, Deus e o Cristo é o mensageiro de Deus, eles estão o tempo todo nos fortalecendo. A gente precisa abrir esses canais. Essa consciência tranquila, do ponto de vista moral, é abrir esses canais à percepção. Porque às vezes os espíritos querem nos ajudar, mas a gente está, ó. E a fé no futuro? A consciência tranquila e a fé no futuro. A fé no futuro é aquilo que Jesus já prometia, a vida futura. É a gente ter certeza absoluta que somos imortais. Ter certeza que não estamos aqui por acaso. Que nada que acontece na nossa vida é para o nosso mal, senão para o nosso aperfeiçoamento e aprendizado. Só que a gente às vezes escolhe, né, não compreender isso. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas pode ser que a gente, não aprendendo, possa passar por outros processos para a gente, enfim, aprender. Não tem jeito, gente. É processo de escola mesmo. A gente vai experienciando para a gente poder ir aprendendo e somando experiências e crescendo para a gente poder... Isso é fé no futuro. É ter certeza absoluta que esse planeta Terra não está sem governo nesse universo imenso. Porque existe um governador. E esse governador é Jesus. Existe um espírito que tutela o nosso país, que é Ismael, o anjo protetor do Brasil. Está nas obras de André Luiz, está nas obras de Chico Xavier. Então é para a gente ter certeza, essa é a fé no futuro. É saber que eu posso partir hoje, mas quando eu chegar lá,
eu me reconhecerei vivo. Inclusive nesse capítulo 5, que vai falar da justiça das aflições, ele vai falar muito sobre suicídio e loucura. Esse é o problema dos suicidas. O suicida sofre muito, porque ele acha que ceifando a vida física, ele romperá o sofrimento. E o sofrimento dele é grande quando ele vê que ele está vivo depois da morte. Então é essa certeza que a gente tem, que as nossas perdas dos entes queridos são momentâneas, porque estaremos juntos ainda hoje no sono noturno, no desprendimento do sono. Estaremos juntos ainda amanhã numa outra vida. Porque estamos todos. A proposta é para todos nós. É essa a diferença. O Espiritismo é lindo por isso. Porque a proposta não é só para um povo, para um grupo, é para todos nós. Nós precisamos resgatar a fé no futuro, a fé no nosso futuro espiritual, a fé no nosso futuro coletivo enquanto sociedade, enquanto planeta, enquanto país, a fé no futuro, sabendo que antes de haver grandes mudanças, haverão grandes conflitos. E a gente não tem que ser mais um a condenar, mais um a exacerbar o mal, mais um a ficar sem esperança, porque a doutrina espírita é uma doutrina de esperança, do verbo esperançar. O verbo esperançar não existe, é um neologismo. O que é o verbo esperançar? Você pega, o que é esperar? Eu quero um mundo melhor. Então eu falo assim, eu espero um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais... Que não tem desigualdade. Isso é esperar. Esperançar é eu sou mais um que farei tudo o que eu puder por um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo menos desigual, um mundo em que a gente perceba que não é só a minha família, o meu mundo, a minha cidade, o meu país, o meu prédio, mas é uma justiça coletiva para todos, porque ninguém vai ser feliz nem relativamente, sabendo que outras pessoas estão desgraçadas pela nossa felicidade relativa. Ninguém vai ser. Por isso que o nosso planeta é um planeta de felicidades relativas, mas ele é a esperança. O Mestre esteve entre nós e nos falou dessa vida futura. Meu reino não é deste mundo. Se a gente fechar os olhos e imaginar o Cristo bendito dizendo, meu reino não é deste mundo. E eu vou pedir a vocês que fechem os olhos para a gente encerrar com uma fala dele. Porque ele diz assim, só para a gente encerrar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve, e o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A gente encerra com Jesus, que ele continue nos abençoando, nos envolvendo, sendo o nosso exemplo, esse mestre tão querido, esse médico das nossas almas. Muito obrigada, meus amigos.